É Carol Bobô, Equajó, Eti, Ojoni, Axébi, dia de vestir roupa do axé. Por que eu sempre falo sobre essa circunstância? Porque nem todas as pessoas vestem branco na sexta-feira. 99% das pessoas são indicadas a vestir o branco na sexta-feira em homenagem e honra a Olá Oxalá, Ni Oxalá, a honra de Oxalá, né? Mas em 1835, em Salvador, dia 18 de janeiro, houve a revolta dos malês. Malê são africanos que eram muçulmanos. Inclusive, eles tinham um pequeno livretinho com uma prece do Corão, aonde eles carregavam para todo lugar. Né? Então, todos os escravos se reuniram, Otani, Otami, Euremi. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, essas junções das tribos, né, dessas nações que vieram trazidas como escravos para o Brasil, né, criaram essa expressão do o inimigo do meu inimigo é meu amigo, porque elas tiveram que se coligar. Aí nasceu a axé, a roupa do axé no Brasil. Observação. Porque os malês usavam branco na sexta-feira. Gilwaz Yalmi. Sexta-feira. Dia de sexta-feira em homenagem a Allah. Allah do Lilai. Né? Porque era a roupa típica usada da Arábia, a qual eles herdaram na África pelas invasões, principalmente do povo Ibo. O povo Ibo teve um príncipe árabe que chegou numa certa determinada localidade, então não se chamava Ibos, né? Era uma outra civilização, e ali ele encontrou um poço. Nesse poço tinha a serpente mítica que só permitia que um dia na semana pudesse ser colhida a água. Então ela era a Oniomi, né? A senhora do Omi, da água. E esse príncipe decapitou a serpente, pá, Ori, arrancou-lhe a cabeça, casou-se com a rainha local, se tornando rei e introduzindo a cultura islâmica. A cultura islâmica nesse período ela não era tão radical como é hoje. Aliás, existem muitos islâmicos que não o são. E aceitava todas as ligações, todas as religiões, respeitava, desde que respeitassem a sua. E isso é um método que foi também aplicado na fundação da cidade de Leifé pelo nosso grande rei Oduduwa, né, que veio lá da Arábia. Mas isso é uma história mais longa que eu vou contar na semana que vem. Então, esse príncipe muçulmano deu origem, então, na África à cultura islâmica, né, através desse lugar no norte e noroeste da Nigéria, aonde os Ibos predominam. Né? Lá lembrando que existem os Hausas, os Yorubás e os Ibos que são os predominantes. Existem outras etnias. Então, quando houve da transferência forçosa, né, dos irmãos africanos comprados pelos portugueses e holandeses trazidos pelo Brasil na escravidão, esses islâmicos eram um pouco mais cultos. Eles escreviam, eles liam em árabe. Conheciam o conceito do zero, existia um abjad. Abjad é um abecedário. E esses muçulmanos traziam consigo uma prece do Corão em um pequeno livreto e vestiam branco na sexta-feira. A revolta dos malês em 1835, 18 de janeiro, ela não frutificou.
Inclusive, existe outros nomes para essa revolta, né? Uma é a Omin, que seria a revolta das águas, as águas dos meninos, ou a Ogun Awon Omodé, a guerra dos meninos. Porque muitos deles, tentando fugir através do oceano, se afogavam e morriam, fazendo um mar de muitos corpos. Então ficou conhecido também com Omin Omodé ou Omodé Omin, né, água dos meninos, ou Jagun, os guerreiros, Jagun Omodé, os guerreiros meninos, ou Ogun Awon Omodé Omin, a guerra das águas dos meninos. E então os islâmicos usavam em honra a Allah, Al-Adlilai e a Muhammad, que ascendeu ao trono, entre aspas, trono espiritual religioso, em 1610. Em 610 depois de Cristo, não em 1610. E o grande rei Oduduwa tem registros que ele chegou em Nigéria em século XIII, final do século XIII, século XIV, né, aonde fundou a cidade de Leifé e depois seu filho fundou o Oió, sendo o Oió o centro administrativo e o Ileifé, a casa do amor, né, era o centro espiritual, da onde saíram todos os reis e rainhas que tomaram o lado iorubano, inclusive o lado do Dahomey, nesta época, hoje atual República do Benin. Então, na revolta dos africanos, malês, e todos os outros escravos que ali estavam de outras nações se reuniram e tentaram combater e encontrar a solução para a escravidão. Alguns tentaram fuga e morreram afogados. E então passaram a adotar as vestes brancas em homenagem ao seu rei supremo espiritual, Oxalá. Por isso, muitas, 99% das pessoas da matriz africana, tanto candomblé, aqui no Rio Grande do Sul, batuque, disse que sexta-feira é dia de vestir branco em honra a Oxalá, sendo que esse veio um costume da parte islamizada dos africanos, dos Ibos, na revolta dos malês, dos Hausas também que se tornaram islamizados, e os iorubanos são Ibilé, axé, são raiz familiar, religião familiar. Não existe um nome para religião na África, fazendo uma observação. Chama-se Bilé, religião familiar. Né? Cultuador Ogberin, Ogberin cultuador, né? Aquele que vê abaixo do Mariô, eu e Mariô. Mas isso também são outras histórias que a gente vai alinhavando. Então, vestir branco na sexta-feira nos remete à revolta dos malês, aonde os africanos, predominantemente ibos, introduziram a roupa branca na sexta-feira em honra a Allah Aladulilai, né? Jawis Yau, sexta-feira, né? Dia de vestir branco, e passou a ser Ojo Axé Bi, né? Ojo Eti Nyose, dia da semana, Ojo Eti, sexta-feira, Axé Bi, roupa familiar. Em África existem outras linhagens cujas cores se diversificam, inclusive os daomeanos usavam roupas de outras cores na sexta-feira. E cada família que tem um patriarca ou matriarca usa roupa convergente ao seu culto, ao seu Ibá-Orixá, e aquele que é iniciado Ibilé, que vem de uma casa aonde
respeita-se Oxalá como Deus Supremo, veste branco devido a esta função. No Brasil, da roupa branca islamizada. Em África, todos aqueles que são funfun, né, que são do branco, Axó, funfun, dori, xalá, oiá, puim, puim dividir. Oxalá divide sua roupa branca com todos os seus filhos. Então, Axó, funfun, dori, xalá, oiapuim, aia, jaleu, axó, funfun, doia, xalá, oiapim. Então, sexta-feira é dia que não se faz guerra, que Oxalá divide seu pano branco com todos os seus filhos, né? Inclusive, muitas itons falam sobre a orixás, funfuns, por exemplo, a Onira, né? Oya Onira Lamayaden, Oya Onira Lamayaden, que vestia-se branco e quando foi convocada a presença de Oxalá, ela estava toda de vermelho, do sangue por causa das guerras que ela armava. Então, os orixás foram adquirindo cores, né, dentro do seu trajeto, mas respeitando sempre o Joeti, a sexta-feira, ou Kerinojó, o quarto dia, lá para os Yorubás, cujo o, o semanário é diferente, nosso gregoriano, juliano, teve outras datas, lá é semana de 4 dias, sendo a semana Adjobó, dia do ritual, aonde se veste o branco, se purifica, não se faz sexo, não se bebe coisas escuras, ou emu, vinho da palma, mas se respeita o branco da iniciação. O outro mito, num outro tom, né, se vê a Agba e a Oduduá vestindo o negro, né, que veio a se tornar depois como um marinho, e essa coisa de conceito de branco do bem, preto do mal é besteirado. Né? Isso é um conceito bem europeizado, né? E isso passou por uma série de funções. Mas, em suma, hoje o assunto era falar sobre isso. Axé, Axó, mais Ibi. Ibi família, roupa. Axó, Axó, Axé. A mistura das duas palavras sugere, então, a roupa familiar. Aqueles que são cultuadores e urbanos ligados ao funfun vestirão branco. Aqueles que são danromianos ligados ao Axóicó, a Yaeré, a Yaemoeré, a mãe que senta no trono de lama, né? Inclusive ela que sagrava os reis do país Yorubá, e isso já foi falado uma vez, até do ardil de Ogum e Xangô, que Xangô tomou a frente por Ogum, cortando o carneiro, botando os pelos, porque inclusive na África tem um Ogum, uma das qualidades, né, Medjé, que são 7 caminhos de Ogum, uma das qualidades de Ogum que come o carneiro. Isso a gente vê aqui na Umbanda também, às vezes, Ogum Medjé, todo Ogum é Medjé, todo Ogum é dividido em 7, que come carneiro, e todo mundo malha porque está errado. Não, não está errado. Lá na África também come carneirinho, meritinho, um carneirinho, carneirinho bonitinho. Mas assim, não existe religião certa ou exata. Todas elas foram uma mutação no tempo, na geografia e nos costumes e na necessidade de adequação ao ambiente opressivo ou não opressivo que vieram a existir. Então, no Brasil, existiu esse evento dos Malês, da Revolta dos Malês, em 1835, aonde, a partir daí, todos os iorubanos, não ibos, mas iorubás, não hausas, passaram também a usar branco. Como a cultura iorubana era muito forte, né, e os danromeanos, os angolas também passaram a vestir o branco na sexta-feira. Então, se você veste branco na sexta-feira,
e não tinha esse conhecimento, agora você sabe. Ele faz parte da cultura Islamu, né? Que veio através desse príncipe que degolou a serpente lá naquele poço, casou com a rainha e tomou de assalto o canto da África, mas não tomou os iorubanos e veio ter essa metamorfose aqui no Brasil. Lá se veste roupa familiar. Nos casamentos, nos funerais, no dia de Ajobó, o dia do preparo, Ogberim ou Koberim. Os iniciados e os não iniciados têm esse hábito porque é um hábito familiar. E Bilé, levando em consideração que não existe um nome para a religião, lá na África chama-se Bilé, religião familiar. Aqui o culto de Ifá mantém esses hábitos africanos, mas com metamorfoses também por causa da condição geográfica e cultural. Então, gente, hoje é Kuojó Axebi Ojoeshi Ni Oxê, dia da semana de sexta-feira, dia de vestir branco. Ireu, axé, axé, bobo.